E é sobre isso que eu vim falar aqui nesta noite, sobre oração. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui e aproveitar a oportunidade também para louvar a Deus pela vida dos meus pais, louvar a Deus pela vida do meu pai, louvar a Deus pela vida da minha mãe, que deve estar por aí, está ali atrás, escondidinha, que são o motivo, que são a razão de existir esse ministério. Vocês são os responsáveis por nós estarmos aqui servindo ao Senhor. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, porque são as orações deles que nos manteve e nos mantém de pé. Então, pai e mãe, continue orando por nós. Amém? Sou grato a Deus também pela vida dos meus irmãos, né? Estão aqui também juntos à frente desse trabalho. Minha família é toda bênção de Deus. Como é bom estar entre família, como é bom estar entre os irmãos, né? E a nossa família ainda é melhor ainda, porque o Lúcio fala que é a família dos aglutinados. Porque assim, irmãos, é tão bom estar em família que onde está um, está os outros juntos, né? Então, um não pode ficar sabendo onde é que o outro está, porque quer ir para lá. Isso é muito bom. Pois bem, vamos à palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31. Isaías 40, versículo de número 31 apenas. Eu vou ler. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vou repetir. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se os irmãos perceberam, eu li no passado e dessa segunda vez eu li no futuro. Porque a vida cristã é um movimento. Deus fez lá atrás, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Amém? Queridos, como eu falei, eu gostaria de falar, meditar um pouco com os irmãos sobre um tema que sempre foi muito presente nas nossas vidas. Gostaria de conversar um pouco com a igreja a respeito de oração. Oração. Se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje, o tema seria as respostas de Deus à nossa oração. Inclusive lá na igreja onde eu congrego, nós estamos vivendo lá o ano da oração. Oração e sempre foi a coisa mais, vamos dizer assim, poderosa, mas vamos dizer assim, é uma coisa que é o óbvio, que é o simples da vida cristã. É a oração, a leitura da palavra, é o jejum, é o básico do básico. A oração, o jejum, a leitura da palavra. É o básico. Eu vim falar para vocês aqui do básico.
Crente que não ora não tem vitória, não é? E a gente sabe disso. E a gente está orando. Pergunta para o seu irmão do seu lado: você está orando, irmão? A gente está orando? Queridos, e como o Luciano falou, nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Então nós precisamos ter cuidado com o que a gente vai pedir, porque Deus ouve. Irmãos, cuidado com o que a gente vai pedir, porque Deus ouve. Lá na minha igreja tem uma irmã que estava contando testemunho esses dias, que ela orou e pediu a Deus para passar no concurso. E passou no concurso. Aí passou no outro concurso, passou em 3 concursos. Ela pediu: Deus, eu quero passar no concurso. Passou nos 3 concursos. Só que em numa posição que não deu para ser chamada, no outro reprovou no teste físico. Aí ela falou: eu preciso mudar minha oração. Eu estou pedindo a Deus para passar no concurso. Eu tenho que pedir a Deus para passar no concurso e ser efetivada, ser nomeada. Porque eu estou pedindo para Deus e Deus está fazendo, mas eu preciso detalhar um pouco mais. E aconteceu, ela estava contando um testemunho por conta disso. Deus, eu não quero só passar no concurso, eu quero ser chamada. E aconteceu, o milagre veio, Deus fez, porque Deus ouve as nossas orações. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, queridos, Deus ouve as nossas orações. E oração não é um monólogo. Oração é um diálogo, né? Agora estou lembrando mais uma vez. Eu acho que eu ouvi uma palavra essa semana também do Ezequiel sobre isso. Ele falando sobre isso. Que para o mundo aí fora, quem vê a gente orando, acha que a gente está ali conversando, está falando com Deus, mas Deus não está falando com a gente. E Deus fala conosco. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. As respostas de Deus às nossas orações. Às vezes a gente está orando ali e Deus fala sim para as nossas orações. Não é bom quando Deus fala sim? Quem gosta de ouvir sim aí quando pede alguma coisa? É bom demais, querido. Eu sou resposta de oração, eu sou resposta de um sim de Deus. Glória a Deus. Um sim de Deus para minha mãe e para meu pai. Minha família sabe, por isso que eu falo, pregar onde está a família é mais complicado um pouco. Minha família sabe que eu não era para estar aqui hoje. Eu morri e Deus me ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu converso de vez em quando com minha mãe sobre essa questão. E aí às vezes ela fala que eu tinha 3 meses, aí às vezes eu tinha 4, às vezes eu tinha 5, eu não sei quantos meses que eu tinha. Mas aconteceu o quê? Estavam os irmãos lá em casa, meu pai e minha mãe sempre foram discípulos de oração, esses movimentos aí, né? Oração, lá em casa o que nunca faltou foi oração. Chegava, quantas vezes eu abri a porta do quarto do meu pai e estava ele orando? Quantas vezes eu abri a porta do quarto da minha mãe e estava lá orando? E os irmãos estavam lá em casa, naquele círculo de oração, porque o povo lá em casa sempre foi muito desse meio mesmo. Minha mãe sempre foi do círculo de oração, sempre tomou a frente do círculo de oração. E nesse dia, os irmãos lá conversando,
me deu de mamar e me colocou no berço. Aí eu vou contar a minha versão, tá, mãe? Se for diferente, depois. É porque eu era bebê, eu não lembro de todos os detalhes. Mas, queridos, eu estava lá e enquanto os irmãos conversavam, eu bufei e fui me engasgando com aquele bufo, engasgando até ir embora. Fiquei roxinho e aí procuraram uma pulsação, não tinha mais, tinha ido embora. Mas foi no melhor ambiente que aconteceu isso, um ambiente de oração. Minha mãe desesperou, como qualquer mãe faria, se desesperou. Meu pai nunca foi muito desesperado, ele sempre foi mais calmo, tranquilo, né? Deus estava no controle, mas com certeza por dentro estava. E eles me apresentaram para Deus. Naquele momento fizeram uma oração e eu estou aqui. Estou aqui fazendo a vontade de Deus para fazer aquilo que Ele tinha na minha vida. Então, queridos, a gente serve a esse Deus, um Deus que responde às nossas orações e que às vezes diz sim para as nossas orações. Queridos, só que às vezes Deus diz não para as nossas orações. Segunda resposta de Deus para as nossas orações é não. Quem gosta de receber não? Ninguém gosta. Só que eu vim entender melhor o que é o não de Deus, porque é o seguinte: Deus é o nosso Pai. Eu vim entender melhor depois que eu virei pai, depois que eu me tornei pai, que às vezes a gente precisa dizer não para os nossos filhos. Olha, pensa o cara. Às vezes a gente precisa dizer não para os nossos filhos. E a gente sabe que às vezes a gente diz não para os nossos filhos porque a gente, como já viveu mais, sabe que aquilo ali não é bom para ele. Então você vai dizer não. Deus é desse jeitinho. Queridos, Deus não nos vê dentro de uma situação isolada. Ele nos vê dentro de um contexto. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Aí você está pedindo para Deus: Deus, eu quero um carro assim, 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 assim. Deus, não, vou te dar carro assim não, vou te dar uma moto. Porque se eu te der um carro, lá na frente você vai capotar, não sei. Deus sabe o que vai acontecer com você lá na frente. Aí ele fala assim: não vou te dar um carro agora não, vou te dar mais na frente, quando você estiver preparado. Eu lembro que os pastores até falavam: Deus, você está pedindo um carro para Deus, mas Deus não vai te dar, porque Ele sabe que se Ele te der, você vai se desviar da presença dEle. Às vezes é isso também. Então, queridos, às vezes Deus diz não para as nossas orações, porque Ele sabe que nós não estamos prontos para receber, ou que aquilo que nós estamos pedindo não está de acordo com o que Ele tem para nós. Amém? Então, que nós recebamos o não de Deus, que nós nos contentamos com o não de Deus. Amém? E aí, nós chegamos em uma situação que eu acho que, entre as duas respostas de Deus até agora, é a mais complicada. Porque quando Deus diz sim, é ótimo. Quando Deus diz não, você já sabe que Ele não vai te dar. Agora, quando Ele diz
espera. Quem é que gosta de esperar aqui? Eu gosto. Alguém gosta de esperar? Essa é a terceira resposta de Deus para as nossas orações. Deus espera. Glória a Deus. Espera. Queridos, nós vivemos em uma geração tão imediatista que nós queremos tudo para ontem. Estou com fome, vou fazer um miojo. 2 minutinhos ali está pronto. Tem que esquentar o negócio, micro-ondas. É a geração fast food. Não, estou com fome, vou no McDonald's, vou no drive-thru, vai sair mais rápido. A gente não sabe esperar. Se possível for, a gente pega lá a semente do milho e vai puxando para ver se ela cresce mais rápido. A gente não quer esperar o tempo da colheita. A gente não sabe esperar. E aí a gente às vezes fica ansioso. Eu sou ansioso. Quer dizer, às vezes eu me pego nessa situação de ansiedade. Não é ansiedade, é ansiosidade. Se é que pode falar isso, né? Se é que existe isso. Se tem alguma coisa para acontecer, enquanto não acontece, eu fico ali, tem que resolver isso aqui, tem que resolver aquilo, porque tem que acontecer. E às vezes a gente é desse jeito, né? A Bíblia até fala: não andeis ansiosos, mas não andeis ansiosos com o que vestir, com o que você vai comer, porque Deus cuida de nós, né? A Bíblia fala isso. Nós não devemos estar ansiosos, mas às vezes nós ficamos, né? Não sei se é por não confiar em Deus ou é porque isso é próprio nosso, né? A gente é ansioso, natureza. Então, aí em outro lugar a Bíblia fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então, gente, na hora que a gente estiver meio ansioso, lança sobre Deus, lança sobre Jesus as suas ansiedades. Amém? Tem uma diferença de esperar e esperar no Senhor. Você não está simplesmente esperando, você sabe em quem você está esperando. E se você está esperando no Senhor, vai chegar. Quantas vezes uma mãe, uma irmã está lá na igreja, orando, pedindo ao Senhor a salvação do seu marido, a salvação do seu esposo, a salvação do seu filho, e Deus sempre ali falando para ela: espera. Porque eu vejo assim, não é, Deus não disse sim, Deus não disse não, Deus disse espera. Porque às vezes, como o que o pastor da igreja acabou de falar, às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. O tempo de Deus, eu tenho ouvido isso muito repetidas vezes esses últimos dias. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é. O tempo de Deus é o Kairos. Kairos, tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, né? É aquele que vai acontecer de acordo com o que a gente acha que vai acontecer, que é tempo cronometrado, né? Tempo de Deus não. Às vezes a gente acha que está demorando, e para Deus não. Deus não tarda nem falha, Ele chega no momento certo. Mas para quem está esperando, às vezes é complicado e acha que Deus está tardando sim. Quem está passando pela situação, querido, é difícil. Você está orando pelo seu filho que está no mundo das drogas, que está no mundo da prostituição, e passa ano, entra ano e não acontece. E aí um dia ele entra na igreja, ouve a palavra e se
se derrama aos pés do Senhor e aceita Jesus. A espera toda valeu a pena. A espera que Deus disse que está falando, que a palavra de Deus está falando aqui, que os que esperam no Senhor não se cansarão. Glória a Deus. Se você está esperando no Senhor e às vezes vem aquela frustração de, poxa, não está acontecendo. Lembra dessa palavra? Quando eu estou esperando no Senhor, as minhas forças são renovadas. Quando eu estou esperando no Senhor, eu vou caminhando e não se canso. Queridos, esperemos com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo de Davi. Então vamos esperar com paciência, porque na hora certa a vitória vem. Aleluia. A vitória vem. O que nós não podemos fazer é desistir, é seguir adiante. Palavra de Deus nessa noite para você: não desista, siga avante. Lá em Efésios está falando sobre a armadura de Deus. E ninguém me falou isso, eu estava ali pensando, eu sempre pensei sobre isso. E na armadura de Deus tem capacete da salvação, tem espada do Espírito, tem couraça da justiça, tem esses negócios aí, escudo da fé, enfim, esse material todo aí é para soldado que vai adiante. Nas armaduras tinha até uma parte atrás que ela não tem proteção nenhuma. E se a pessoa virar de costas, ela vai ser atingida. A armadura de Deus é para quem vai para frente. A gente não pode retroceder. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. A palavra de Deus diz o seguinte: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos organizar aqui e vamos avançar. Final da história: eles avançaram e ganharam a guerra. O que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Não recue, não desista. Deus está no controle. Se Ele te pediu para esperar, espere. A sua hora vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Então, queridos, às vezes Deus fala sim, nós ficamos felizes. Às vezes Deus fala não. Eu vejo Deus tipo assim, em cima, olhando. Não, você não vai por aqui, você quer ir por aqui, mas eu não vou deixar você ir por aqui não. Por aqui é melhor. Aqui não tem problema, aqui tem. Então Deus está em cima, assim ó, nos direcionando. E às vezes o nosso pedido não está de acordo com o pedido dele. Aí ele fala assim: não vou te dar isso aqui, não, mas vou te dar isso. Ele nos direciona por bondade, por misericórdia, né? Porque aí às vezes a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, né? E pedir mal é pedir fora do que Deus tem pra gente. Porque se a gente pede dentro do que Deus tem pra gente, Ele nos dá, e é rápido, acontece rápido, né? Então, queridos, Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. Eu não sei
em qual dessas respostas de Deus para a sua oração você está? Às vezes você orou, Ele já te respondeu, você nem sabe, amanhã vai ficar sabendo. Às vezes você orou, Ele está trabalhando na sua resposta. Ele está trabalhando para poder fazer aquilo que você tem pedido. Então, nessa noite, querido, eu quero te pedir, em nome de Jesus, não desista, prossiga, em frente, porque no final a vitória vem. E não é só no final, não, é durante também, é durante a caminhada. Tem os filmes, né? A gente assiste o filme e aí o ator principal passa por um tanto de problema e aí no final ele é coroado, no final vem vitória. E na vida cristã é exatamente isso. Não igual ao filme, muito, assim, na verdade muito diferente em algumas situações, mas é tipo assim, vem a luta para a gente ter a vitória. Porque como é que a gente vai ter a vitória sem a luta? Ai, irmão, estou passando por uma prova, né? A glória a Deus, ainda bem que você está passando por uma prova. Por que você está passando pela prova? Para ser aprovado. Deus não nos manda luta, Deus não nos manda prova acima do que nós possamos suportar, acima do que nós podemos suportar. Né? Então, a luta vem, a prova vem para a gente ser vitorioso. E a palavra de Deus diz que, e aí tem muita gente fazendo isso, a provação produz paciência. A provação produz paciência. Irmãos, vocês entenderam? Cuidado quando você pedir paciência para Deus. Não é verdade? Deus, me dá paciência, Jesus. Deus, me dá paciência. Você está pedindo prova. Você está pedindo tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Não adianta você querer paciência sem tribulação. Vai vir tribulação, mas no final Deus dá a vitória. No final a vitória vem. Amém?